Terra que envolvem a realidade política que nós vivemos hoje, certo? Então, gente, nós temos que entender essas profecias, principalmente do 12, do 13 e do 14, para nós podermos estar preparados e estar alertas para o tempo do fim e para os dias de hoje. Então, só fazendo aqui um pequeno resumo do que nós vimos ontem. Na besta que sobe do mar, nós descobrimos que se refere ao poder papal, certo? E que por muito tempo ele teve poder, teve autoridade sobre o mundo todo. Foi aquele período dos 1260 anos. Mas aí, lá disse que uma das cabeças daquele animal, daquela besta que sobe do mar, seria golpeada de morte, certo? E que depois ela seria curada e que todo mundo iria se curvar diante da besta. Esse todo mundo se refere a todos aqueles que não têm o nome no livro da vida. Quem tem o nome no livro da vida, quem é salvo por Jesus, não se curva diante dessa besta, certo? Essa é uma certeza que nós ganhamos, nós tivemos ontem da palavra de Deus sobre isso. E também nós vimos o seguinte, que essa besta de ontem, ela sobe do mar, ou seja, é um poder que surge do meio das nações, é um poder que surge ali num contexto de vários países povoados, certo? Só que essa besta que nós vamos ver hoje, ela é diferente da outra besta pelo simples motivo de não surgir no mesmo lugar. E também por algumas características diferentes, certo? Então, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. E essas duas bestas, elas vão se conectar, elas vão se unir, elas vão fazer uma aliança para perseguir o povo de Deus. Então vamos descobrir, vamos aprender um pouco mais sobre essas bestas, sobre essa segunda besta. Então vamos lá. Capítulo 13, verso 1 diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta. Sim, essa é a de ontem. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Essa daí é a descrição da besta que nós vimos ontem, certo? Nós só relembrando. Os 10 chifres, certo? Eles correspondem à parte da Roma imperial. O Império Romano tinha 10 tribos bárbaras para atazanar. Então, as 10 chifres correspondem às 10 tribos bárbaras do Império Romano. As 7 cabeças são os 7 impérios mundiais que perseguiram o povo de Deus. E o animal em si representa em qual das cabeças nós estamos agora estudando. Nós não estamos estudando sobre o Egito, não estamos estudando sobre a Síria, não estamos estudando sobre a Babilônia, nem sobre a Pérsia, nem sobre a Grécia, mas sim sobre Roma, tanto na fase imperial quanto na fase papal. Então, o animal em si, ele é um indicativo de em qual período das 7 cabeças nós estamos, certo? Então, gente, a cabeça tinha 10 chifres, o animal tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esse foi o animal de ontem. Agora vamos ver a contraste com esse de hoje. Agora vamos para o capítulo 13, verso 11, que diz o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra, e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então vamos entender o seguinte: se mar representa a população, se mar representa um lugar cheio de povos, um lugar bastante povoado, a terra deve representar o oposto disso, certo? A terra representa o contrário disso. É um lugar inóspito, é um lugar deserto, é um lugar onde não
tem civilização ainda, certo? Então, esse poder ele surge de um lugar deserto, ele surge de um lugar isolado, certo? Então, essa nação, ela não surgiria, essa nação aí do capítulo 13, verso 11, ela não surgiria através da guerra, não surgiria através de uma conquista, de uma colonização, porque não existia o que colonizar, não existia com quem guerrear, porque o lugar onde essa nação surgiu era um lugar que não tinha nada, era só chegar e ocupar, era só chegar e se estabelecer. Então o profeta ele viu essa nação surgindo aí de um lugar onde não tinha muitos habitantes, de um lugar praticamente deserto. Então, que poder é esse que surgiu de um lugar totalmente deserto? Porque no Velho Mundo, ali na parte do Oriente, cada nação que surgiu, cada país que surgiu no meio dos outros. Tava aqui, onde já tinha dois países, surgia um através de guerras. Aí esse país guerreava com o da esquerda, guerreava com o da direita para conquistar território. Era um chafudo mal do mundo, no Velho Mundo. Agora, esse país que surge, ele surge num lugar onde não tem com quem lutar. Ele é só chegar e dominar. Então existe essa facilidade. Agora vamos lá. Quantos chifres essa besta tinha? Essa segunda besta ela possui 2 chifres, certo? Vou adiantar aqui, vou ver se vou mostrar aqui. Essa besta tem 2 chifres. Esses 2 chifres em profecia representa poder, rei ou reino, certo? Representa poder, rei ou reino. Só que aí diz que essa besta tem 2 chifres como de cordeiro. Olha aí. Ela possui 2 chifres como de cordeiro. Cordeiro em profecia não representa Jesus, né? Então, chifres como de cordeiro representam um poder governamental gentil, quase cristão, certo? Então, esse poder aí, ele iria, de certa forma, ser um governo cristão, ser um governo que prometia que ia defender os valores da Bíblia, os valores cristãos, certo? E esses chifres dessa besta não tem coroas nem tem diademas. Por que os 10 chifres da besta do que sobe do mar tinham chifres e tinham diademas? Porque ali representavam tribos bárbaras que depois viraram reinos, certo? Então, dessa vez, esse poder que ia surgir aí não tem coroas nem tem diademas. Tem esses 2 chifres e isso significa que esse país aí que estava surgindo, ele ia surgir num lugar onde não tinha nem papa, nem rei, e por isso seria um país, ia ser uma república, ia ser democrática, certo? É verdade que em todos os países, gente, a maioria dos países sempre tiveram fases de monarquia, depois de império e depois de república. O Brasil foi assim. O Brasil começou sendo uma colônia, depois virou uma regência ali. Foi da colônia já passou para o império. Aí teve um período de regência ali e depois do império, com a morte de Dom Pedro II, aí começou a República do Brasil. E vários outros países, como Roma, começou com a monarquia, depois virou república, depois virou um império romano, depois acabou. Agora, esse país aí não passou por uma monarquia, não passou por um império, já começou como uma república, certo? Então, esse país é diferente. Tanto, além de surgir num lugar onde não tinha nada, ele também já começa como uma república, certo? Não tinha papa para mandar dessas pessoas desse país, não tinha rei para mandar nesse país, então foi um país bastante diferente, cresceu num lugar de liberdade. Até hoje esse país é conhecido como a Terra da Liberdade, o lar dos livres, lar dos corajosos. É um lema que eles têm lá
de que esse país é um país que promove a liberdade para você ser o que você quiser. Então, o fato de ter 2 chifres pode ser uma alusão à liberdade civil e religiosa. Então, esse lugar, esse país, não é nada mais, nada menos do que os Estados Unidos da América. Certo? Então, é esse o país que é representado aí pela besta que sobe da terra, dos Estados Unidos. E como foi que foi essa chegada lá? É verdade que o Novo Mundo foi descoberto alguns anos antes, 1492, por Cristóvão Colombo e também por Américo Vespúcio. Mas, tanto é que, mesmo que Cristóvão Colombo tivesse descoberto a América, o nome América vem de Américo Vespúcio. Houve uma injustiça aí na hora de acreditar os nomes. Então, Cristóvão Colombo descobriu, só que para habitar mesmo, para colonizar mesmo, isso começou com a chegada dos pais peregrinos em 1620. Em 1620, esses protestantes eles chegaram aí a bordo desse navio chamado Mayflower, fugindo da perseguição que estava tendo lá no Velho Mundo, estava tendo na Europa. Eu contei isso para vocês já, acho que foi ontem, que esses cristãos aí verdadeiros, eles decidiram deixar aquele ambiente caótico da Europa, decidiram se mudar para a América para poder crescer num lugar onde não tivesse papa, onde não tivesse rei, onde eles pudessem viver a sua religião, a sua fé na palavra de Deus de forma livre. Então, esses pais peregrinos que chegaram aí, eles chegaram com a melhor das intenções, de crescer, de começar um país ali livre de qualquer influência do catolicismo. Então, foi aí que os pais peregrinos chegaram, em 1620. E aí foram chegando mais, até fazer várias colônias, até começarem vários estados, digamos assim. Aqui no Brasil também foi parecido. Depois que os primeiros portugueses chegaram, vieram outros. E aí começaram as capitanias hereditárias, que eram longas faixas de terra onde os estrangeiros eles habitaram ali, exploravam os índios atrás da cana-de-açúcar e assim por diante. Mas lá, ao invés de capitanias hereditárias, eram as colônias americanas. Os ingleses vinham e exploravam ali o continente americano. Certo? Agora, de onde é que a gente sabe, de onde é que a gente pode ter mais certeza de que essa besta que sobe da terra é os Estados Unidos? Vocês se lembram que a primeira besta, a besta que sobe do mar, ela recebeu uma ferida mortal em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, amando Napoleão. Mesma história de todos os dias que nós vemos. Pronto. Qual era a nação mundial que estava surgindo nesse mesmo período que a besta do mar estava levando essa ferida mortal? Era os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque os pais peregrinos chegaram em 1620, certo? E aí, gente, as colônias americanas, depois de muitas e muitas guerras, foram 3 colônias. Elas declararam a sua independência da Inglaterra em 1776. E depois, essa independência foi reconhecida pela Inglaterra, aprovada pela Inglaterra, após o final de 1776 e em 1783 com os termos do Tratado de Paris. Certo? Então é o seguinte, em 1798, a ferida mortal foi feita a ferida mortal na igreja romana. O Papa foi preso. E ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, estava surgindo os Estados Unidos. Certo? Foi declarada a independência em 1776 e entre 1776 até 1783, que foi quando lá em Paris foi aprovado realmente que os Estados Unidos estavam separados da Inglaterra definitivamente. Era um país acolá, era um país aqui e outro país ali, não tinham mais conexão, certo? Então os Estados Unidos foram crescendo, cada vez mais,
até se tornarem uma superpotência, até se tornarem um país com proporções mundiais. E hoje é o maior país do mundo. Hoje, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos são o maior país do mundo. Tem países aí como a China que também chegam perto, mas hoje os Estados Unidos têm uma proporção universal. Inclusive, a língua dos Estados Unidos, que é o inglês, é a língua chamada língua universal. É a língua de você se comunicar em qualquer lugar do mundo, todo mundo precisa saber inglês, certo? Mas aí, gente, até agora, só coisa boa, né? Até agora nós vimos, parece que os Estados Unidos é um país bom, parece que os Estados Unidos é um país inofensivo. Vocês viram aí que ele tem chifres como de cordeiro, então parece que não tem problema nenhum, não tem com que a gente se preocupar com os Estados Unidos. Mas aí tem um detalhe aí que já mostra que ele já mostra as garras dele, ó. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Ele parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Um governo, gente, ele fala por meio das suas leis, certo? De acordo com essa profecia, aqueles que obedecem à lei de Deus, eles podem esperar perseguição. Mesmo nessa república da liberdade, mesmo nesse país que prega a liberdade, quem serve a Deus pode esperar perseguição. Então, gente, quando essa besta fala como dragão, isso quer dizer que a sua natureza muda de cordeiro para dragão. E que ela faz o mesmo tipo de obras que o dragão veio fazer antes dela. Certo? Inicialmente, os Estados Unidos começou da maneira certa, com um grupo de protestantes, com um grupo de pessoas religiosas que vieram ali para adorar a Deus, certo? Os pais peregrinos foram pessoas realmente guiadas por Deus. Mas com o tempo, conforme a nação foi crescendo, esses valores começaram a se inverter. Continuaram com essa aparência de santidade, essa aparência de cristianismo, defendendo a liberdade, mas por trás eles viviam uma fachada, uma hipocrisia grande. Os Estados Unidos são um país hipócrita. Eles são um país que prega uma coisa, mas vive outra. É um país de hipocrisia, um país de fachada, certo? Então vamos ver as ações dessa segunda besta. Olha o verso 12 e o verso 13, diz assim: ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Então, o que são esses sinais, esse fogo que desce do céu? É basicamente para a gente entender que essa besta, ela tem um poder, ela é capaz de fazer tantos prodígios no mundo que é comparável a esses sinais do céu aí. Os Estados Unidos cresceram tanto na questão econômica como na questão tecnológica e de entretenimento. Basicamente, muita coisa que a gente consome hoje vem dos Estados Unidos. Todos os filmes que a gente assiste, séries que as pessoas assistem, todas as músicas muitas músicas que a gente ouve, tudo tem influência dos Estados Unidos. Até mesmo o inglês que a gente vê por todo lado. Os produtos que a gente usa são dos Estados Unidos. A gente usa termos em inglês o tempo todo, shopping, trailer, qualquer nomezinho em inglês que você conhece, você sabe de onde é que vem. Então, ele faz sinais para iludir o mundo todo. Todo mundo tem uma dependência dos Estados Unidos, de alguma maneira. Together. Quê? Together. Esse Together, pronto. Quem tá aqui que sabe o que é o Together, olha aí. Os programas da igreja também é tudo com termos em inglês. Tudo influência dos Estados Unidos. PG mais style. Enfim, se você for cascavinhar, você vai achar muitos nomes em inglês que é feito para atrair o público jovem, mas que você vê a influência do inglês, né? Chega de termos abrasileirados, vamos usar termos em inglês para ficar mais chique. Então, gente, os protestantes fundamentalistas, o que é fundamentalista? Conservadores. Eles costumavam insistir
na separação entre a igreja e o Estado, né? Mas só que atualmente existem organizações que estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo. Ou seja, estão querendo que o governo comece a controlar o que as pessoas pensam, comece a controlar a fé, né, a religião das pessoas. Então você está vendo que os Estados Unidos estão começando a exercer o seu poder político para impor uma religião que se opõe aos 10 mandamentos. Você vê, vocês todos já devem ter ouvido falar que em várias escolas dos Estados Unidos se ensina magia negra, se ensina ocultismo, certo? E que começam a perseguir os alunos que pretendem seguir a Bíblia. O aluno que pretende parar no sábado, que pretende, sei lá, ou seja, que pretende seguir a Bíblia, que decide obedecer os mandamentos de Deus, esse aluno é perseguido, esse aluno é rechaçado, esse aluno é ridicularizado pela escola. Então, é o poder político começando a mandar, começando a intervir no poder religioso, certo? Então, gente, sim, tem esses... Olha aqui, isso aí é uma declaração da independência dos Estados Unidos. Olha como é chique lá. Lá tem uma declaração da independência. Aqui a gente só tem um grito da independência, que foi Dom Pedro I que gritou. Independência, ó. Lá não, lá eles têm um documento bem detalhadozinho da independência, ó. Desde que uma pessoa tenha o direito de escolher a sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Isso quem disse foi Thomas Jefferson, o homem que redigiu a independência americana. Ele prometeu isso lá em 1776, mas será que 300, 400 anos depois está sendo seguido isso? Ele disse, olha, nenhuma pessoa tem o direito de ter que escolher entre a sua religião ou ocupar algum cargo nos Estados Unidos. Cada um pode fazer a sua função política e ter a sua própria convicção. Nós não vamos mexer nisso. Professor municipal, atenção. Vamos ver até quando isso vai durar. Então, essas duas bestas vão se unir. Estas duas bestas, tanto dos Estados Unidos como o papado, vão se unir através de uma aliança. E desde que a ferida mortal ela foi aplicada, o papado foi tentando se reerguer, certo? Aos poucos foi tentando se reaproximar, certo? Foi tentando voltar ao mesmo poder que tinha antes. Então, como é que essa ferida mortal da besta que sobe do mar foi começando a ser curada? Em 1929, o ditador da Itália chamado Mussolini, ele fez uma aliança com o papado e ele devolveu a ele os hectares que hoje são o Estado do Vaticano. Ou seja, devolveu a ele os territórios que correspondiam ali ao Vaticano, devolveu para o Papa. E desde então o Papa começou a se mostrar cada vez mais em público, começou a se aproximar cada vez mais do povo, e aí que nós entramos na era dos Papas Pops. Por exemplo, João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, que é um Papa adorado, um Papa amado por quem é católico, por quem é evangélico, por quem é ateu. Todo mundo amou o Papa Francisco, né? Quando ele morreu, tanto de gente que eu vi que não tinha nada, que nem acreditava em Deus, que não tinha nada a ver, todo mundo descansa em paz, Papa Francisco. Vá com Deus, sem acreditar em Deus. Então, os papas, eles começaram um processo de popularização depois que eles receberam territórios deles novamente em 1929. Então, a gente vê que por muito tempo o Papa e o presidente dos Estados Unidos não tinham muito a ver. Eles não se juntavam muito. Não havia essa união. Mas com o tempo eles começaram a se aproximar. Começaram a participar de reuniões, começaram a apertar a mão do outro, aparecer em fotos juntos. E aí, gente, a gente vai percebendo que com o tempo as relações entre eles vai ficando cada vez mais próximas. Você está vendo aí, ó, João Paulo II e o presidente dos Estados Unidos, que era Ronald Reagan. E aí, gente, ó,
esse resto aqui quero deixar para amanhã, certo? Porque a parte que vai falar sobre a marca da besta, eu vou deixar para amanhã para ficar mais fácil vocês entenderem. Mas aí, gente, hoje vocês já estão vendo essa aproximação. Em 2015, eu acho, 2016, aconteceu um feito histórico. O Papa Francisco, ele foi até o Congresso dos Estados Unidos, o Congresso Nacional. Eu acredito que foi em 2015 no Capitólio. Ok? Eu acredito que foi em 2015. Ele entrou no Capitólio. Foi em 2015. Inclusive no distrito, gente, não sei quem daqui estava naquele dia. A gente tinha um pregador que falava, acho que foi o melhor pregador de profecias que eu conheço, que era Weber. Ele fez uma palestra bem detalhada para nós lá na UERN, e ele falou de tudo isso aí. Eu gostava que Weber, ele parecia Moisés descendo com as tábuas quentes ali nos mandamentos, porque cada vez que ele vinha, ele trazia uma novidade e atualizava a gente com relação à profecia. Porque a gente conhece aqui as profecias, a gente sabe o que, é que está por vir, mas a gente não sabe a quantas anda. A gente não sabe, a gente não sabe a minutagem, a gente não sabe as notícias mais recentes. Então Weber, toda vez que ele vinha, ele trazia uma palestra mostrando cada vez mais essa aproximação aí. Então em 2015, quando ele veio, ele falou dessa vez que o Papa foi até o Capitólio, e ali ele discursou na presença de todo mundo que estava ali, dos políticos dos Estados Unidos. Então, gente, esses poderes estão ficando cada vez mais próximos, cada vez mais juntos. E essa união deles vai ser completamente prejudicial e preocupante para o povo de Deus. E por que vai ser preocupante? Por que vai fazer mal ao povo de Deus? Nós vamos ver isso amanhã. Vamos estudar sobre a marca da besta amanhã. E o que é que esses dois poderes juntos, o que é que eles vão aprontar? Certo? Então amanhã nós vamos descobrir, mas hoje já deu para vocês entenderem o panorama. Besta que sobe do mar de um lado, besta que sobe da terra de um lado, ambas vão se juntar para perseguir quem é do lado de Deus. Mas aí, gente, existe um verso em que Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir aos dois senhores. Ninguém pode servir a outro senhor. Ou você ama um, ou você despreza o outro. Então, você tem que escolher hoje a quem você vai servir. A quem você vai se prostrar. Você vai se prostrar dentro do poder político? Você vai idolatrar uma nação, como tem gente por aí que está idolatrando? Tem cristãos aí que estão idolatrando Estados Unidos. Tem cristãos aí que colocam uma bandeira na parte de trás do carro dos Estados Unidos. Alguns colocam até a bandeira de Israel. Adventistas, inclusive. Pastores, inclusive. Pastores fazem campanha para a gente orar por Israel. Para que a gente aprenda a venerar os Estados Unidos. Como é que pode? Pastores adventistas que sabem de tudo isso aí fazem uma coisa dessa. Então, se tem pastores fazendo isso, inclusive, e até membros fazem isso. Então, gente, não é pra gente em nenhum momento idolatrar ou venerar nenhuma nação. Nenhum país deve ser idolatrado por nenhum de nós. Sabe por quê? Porque quando a perseguição começar, não vai ser só de um país que nós vamos ser perseguidos. Todos os países vão se juntar, vão organizar os seus exércitos, organizar os habitantes de cada país. Eles vão se juntar para perseguir o povo de Deus. Não vai ter nenhum país amigo do povo de Deus. Todos eles vão ser inimigos. Então, nós temos que entender que o cenário é a maioria contra a minoria. É o mundo inteiro odiando aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A saída, gente, não é para os lados. A saída não é a esquerda, certo? A esquerda não tem remédio para a sociedade, certo? Porque não tem como nivelar a sociedade toda, colocar um prumo para todo mundo ser igual, viver de maneira igual. A saída não é pela esquerda. A saída também não é pela direita, porque não dá para conviver num país cheio de desigualdades, certo? A saída, gente, não é para a esquerda nem para a direita.
Nunca defenda nenhum desses dois lados. Claro que a gente precisa escolher porque é a vida que a gente tem. A nossa vida é essa, a vida política. Mas a nossa saída é para cima. A nossa saída é para cima. Certo? A nossa saída, gente, é um lugar onde as ruas são de ouro. Onde cada um de nós vai ter uma mansão. Onde não vai ter nenhum pobre. A nossa saída, gente, é a nova terra. Defenda isso. E não defenda a bandeira de nenhum político. Defenda a bandeira daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O reino dele não terá fim e não passará nenhum outro reino. Ele é a pedra que vem destruir todos os reinos desse mundo. Então pertence a esse reino desde hoje. Amém. Senhor Deus, te escolhemos, Senhor, como Senhor da nossa vida, como Rei do nosso coração. Amém. Domina sobre nós, Senhor. Reine em nossa vida. Amém. Prepara-nos para o reino do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fique com Deus. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.